no assunto da live aqui, que é o Brasil se reergue, e eu quero fazer um raciocínio com vocês porque nós estamos numa guerra de narrativa. Desde que Jorge Messias teve seu nome rejeitado pelo Senado, no plenário do Senado, todo mundo tenta emplacar uma versão. A versão mais influente no momento, e a versão com mais informações, inclusive, é que houve um acordo entre Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre, cada um com seus motivos, cada um com seus interesses, e esse acordo teria levado à rejeição de Jorge Messias. Primeira coisa que eu quero dizer sobre isso eu comecei esse canal aqui me batendo de maneira muito dura, e eu não mudei de ideia sobre isso, com a turma da antipolítica. Quem me acompanha há mais tempo, quem está aqui no canal há bastante tempo, sabe que eu sou um duro crítico da Operação Lava Jato. Eu acho que, a despeito de ter prendido poderosos, de ter pegado corruptos, o legado da Lava Jato principal é o da destruição da economia nacional e, no final das contas, reforçou a sensação de impunidade, porque foi mal feito, porque não respeitou o devido processo legal, porque foi nas coxas, porque foi ignorando direitos básicos de réus, porque foi arrancando confissão à base de tortura, à base de prisão temporária que não terminava nunca, de prisão preventiva que não terminava nunca. Então, eu fui um grande crítico da Operação Lava Jato e continuo sendo. E mais do que da Operação Lava Jato, eu sou um grande crítico do que gerou tanto apoio popular à Operação Lava Jato, que é um negócio muito mais velho do que ela e muito arraigado no imaginário brasileiro, mas mais do que do brasileiro, da direita brasileira, porque isso é herança da direita, que é o imaginário udenista. O udenista, porque perdia eleições, porque era ruim de voto, porque não sabia fazer política, passou a odiar a política. E, paradoxalmente, o maior promotor desta mentalidade antipolítica era um ex-comunista. Eu estou falando de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que militou em sua juventude no Partido Comunista, chegou a ser secretário-geral da União da Juventude Comunista, rompeu com o partido, se tornou anticomunista, parabéns para ele por isso. Aliás, Lacerda foi um grande líder, foi um grande gestor público, fez um grande governo na Guanabara, desfavelizou a Guanabara naquela época, e poderia ter sido um grande líder político nacional se não tivesse se deixado guiar pela bile, se não tivesse se deixado guiar pela raiva, pelo ódio que o cegou. E aí o Lacerda começa um discurso de destruição, de desmoralização da política. Esse discurso ganhou muitas variações ao longo da história. Você tem a variação positivista dele, que os milicos adoram, que é a defesa do tal do governo técnico. E você vê isso ser reinventado agora até mesmo em governos do Novo, que supostamente não é dessa milicada. Talvez nem saibam de onde vem esse tesão que eles sentem pelo governo sem políticos. Mas é um tesão que vem do positivismo, que vem dessa ideia da negação da política que o Lacerda tanto incentivava. Tem o tesão pelo autoritarismo, de evitar que o povo faça bobagem nas urnas. Ah, não, o povo não sabe votar, então nós votaremos pelo povo. E aí se estabelecem regimes autoritários. Então esse discurso antipolítica, é tudo conchavo, é tudo um grande acordo sujo, porque estão querendo empurrar a sujeira para debaixo do tapete, ele é muito ruim. O que aconteceu essa semana no Senado é motivo para a gente comemorar, é motivo para a gente estar feliz, é motivo para soltar fogos, não é motivo para ficar caçando picuinha e negar a política. Mas e o acordão? Pera lá. A narrativa do acordão diz que supostamente o que o Flávio Bolsonaro negociou com Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes seria enterrar a CPI do Master. Acontece que essa CPI nem existe. Ela ainda sequer existe. Até agora, tudo que nós sabemos do Master não precisou de CPI nenhuma. Daniel Vorcaro está preso. O sicário foi preso. Uma morte misteriosa dentro da cadeia, foi preso. Precisou de CPI? Teve alguma CPI que resolveu isso? Não, né? Me citem a última CPI que trouxe algum resultado concreto de mudança da realidade brasileira, de alteração da correlação de forças. Em 2005, ápice do escândalo do Mensalão, nós tivemos duas grandes CPIs, gigantescas CPIs.
dos Correios e dos Bingos, e a dos Bingos ficou conhecida como a do fim do mundo, a dos Correios acabou se tornando a CPI do Mensalão, porque começou por lá a história do Maurício Correia, que era o indicado Roberto Jefferson, recebia a propininha dele, e aí o Jefferson achou que quem armou para mostrar o esquema de propina era o Zé Dirceu, e por isso meteu a boca no mundo e entregou o Mensalão. Voltem lá, procurem as manchetes. Qual o resultado gerou? Dirceu não foi preso, ninguém foi preso. Dirceu não foi cassado por nada que as CPIs tenham descoberto. Dirceu foi cassado porque, como ministro da Casa Civil, ele se tornou odiado no Congresso. E aí o Congresso aproveitou o embalo, já que estava entregando a cabeça do Bob Jeff, que era um opositor ao petismo, vai e entrega a cabeça do Dirceu também e se livra de um cara que eles não gostavam. E tira esse cara do jogo. Todo mundo sabia que o Dirceu era o provável sucessor de Lula. Foi só esse o resultado da CPI do Mensalão e dos Bingos. Antônio Palocci, que estourou o escândalo da famosa República de Ribeirão, em Brasília, uma mansão onde putarias e orgias de todo tipo eram realizadas, Palocci passou 2 anos na sombra e voltou como ministro da Casa Civil da Dilma. Qual o resultado? Qual a mudança? Zero. Se tem um negócio que político, isso aprendo, tem um negócio que político tem um talento fora do comum, é de sentir o pulso das ruas. Às vezes antes que as próprias ruas sintam. Eu tenho histórias lendárias disso em campanha, de escutar de candidato a deputado 1 mês antes da onda estourar que, olha, tá feia a coisa, viu? Tá todo mundo virando Bolsonaro. Isso lá em 2018. Antes do Bolsonaro explodir nas pesquisas. Antes dele assumir a liderança. Antes da retirada do Lula. Antes de tudo, olha, onde eu ando só dá Bolsonaro. Tô sentindo, tá difícil. Eu não consigo dizer que não sou. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eleição municipal, então, meu Deus do céu. Uma andada na rua já sabe se tem eleição ou se não tem. Não mandei o link da live no grupo, esqueci. É porque eu não tenho WhatsApp aqui, né? E aí eu... Então eles sentem o pulso da rua. Eles sentiram o pulso da rua com essa história do Jorge Messias. Aí entra a segunda frente. Flávio Bolsonaro e o PL, ainda que quisessem, ainda que tivessem feito uma pressão enorme desde o início, matematicamente eles não tinham 41 votos no Senado. Matematicamente eles não tinham. Em que momento, isso é informação que eu vou falar aqui, em que momento Alcolumbre e Alexandre entraram em campo, faltando 24 horas para a votação? Foi um dia antes. E aí, o Alcolumbre pergunta para o PL se o PL vinha, porque sim, tinha gente dentro do PL trabalhando por Jorge Messias. Tinha gente do Republicanos trabalhando por Jorge Messias. Vocês viram o Sóstenes Cavalcante ir lá e abraçar e beijar Jorge Messias em público durante a sabatina. O Sóstenes não é senador. O Sóstenes nem precisava estar lá. Ele fez questão de ir lá e abraçar o Jorge Messias. Por quê? Porque todo mundo sabe, o Sóstenes é o deputado Silas Malafaia. O Sóstenes não era o Sóstenes ali. Era Silas Malafaia abençoando a nomeação de Jorge Messias. Jorge Messias que tinha como chefe de campanha André Mendonça, ministro nomeado por Jair Bolsonaro. E aí procurem aí no YouTube, no TikTok, onde vocês quiserem, vocês vão ver o vídeo da Michelle comemorando a eleição do Jorge, a nomeação do André Mendonça, quando a nomeação é aprovada no Senado. Ela fala em línguas, ela rodopia, virou piada na época, inclusive. Eu respeito a religião alheia. Eu respeito quem fala em línguas, eu respeito a glossolalia, é a fé dela. Mas é importante relembrar desse momento da Michelle comemorando de maneira histérica a nomeação de André Mendonça, porque ela também estava muito interessada na nomeação de Jorge Messias. E aí eu trago um outro bastidor aqui. O Flávio Bolsonaro é uma indicação ingrata para um setor imenso do bolsonarismo. E vocês estão vendo isso em público. É o setor que o Kim Paim começou a chamar de intergalácticos. É a turma do Nicolas, só que não é só a turma do Nicolas. O Kim Paim preserva a Michelle, mas todo mundo sabe que a Michelle está no game. Todo mundo sabe que a Michelle bancana campanhou em Santa Catarina para sacanear o enteado. Todo mundo sabe que o projeto da Michelle nunca foi Flávio Bolsonaro presidente. Era ela própria ser vice de Tarcísio Gomes de Freitas.
E essa nomeação de Messias era o tiro final, desesperado, o último que ela tinha, porque agora já não era mais Tarcísio. Ela já sabia que o Tarcísio não seria, que mesmo que conseguisse se livrar do Flávio, o Tarcísio não aceitaria assumir a candidatura. Sabem qual era o projeto? Informação, tá? Não é opinião. Serviço de Romeu Zema. Sim, Michele Bolsonaro contava com a nomeação de Jorge Messias e de lá um delenda Flávio Bolsonaro. Alguma condenação que inviabilizasse, que tirasse o Flávio da eleição, e ela seria a vice de Romeu Zema, para entregar o sonho de Alexandre de Moraes. Notaram como o quebra-cabeça é muito complexo e tem até intriga familiar? Tem a briga interna do bolsonarismo, tem a guerra civil bolsonarista, tem 1 milhão de coisas. Eu não sei o que o Flávio negociou com o Alexandre e com o Alcolumbre. E não tenho certeza sobre a informação que Brasília inteira tem do acordo da CPI do Master. Porque, não, repito, não faz sentido. As pessoas compram essas informações por valor de face, que elas desaprenderam o raciocínio lógico. Não é que eu seja meu Deus, o Bisotto tem bola de cristal e acerta tudo, não. Eu só pratico a boa e velha lógica, que era uma das disciplinas das escolas filosóficas gregas. O escândalo do Master precisou de uma CPI para estourar? Não. Vorcaro precisou de uma CPI para ser preso? Não. Flávio Bolsonaro controla a investigação? Ele controla o Banco Central? Ele controla os diretores? Não. Ele controla a PF? Não. Que acordo foi esse do Alexandre com o Flávio para matar o caso Master, se nem o Alexandre não conseguiu conter o caso Master até agora, galera? Precisou de CPI para alguém saber do escândalo da Xandona? Do contrato de 129 milhões? Não precisou. Que tipo de acordo é esse? Não faz sentido. É ilógico. Não me parece lógico. Davi Alcolumbre queria Jorge Messias pelas costas porque a AGU de Jorge Messias sabotou a exploração da margem equatorial do Amazonas do petróleo em território brasileiro. E aí o Davi Alcolumbre está olhando com binóculo a 150 quilômetros a Guiana virando os Emirados Árabes e o estado dele na miséria. E ele vendo negócios bilionários dos quais ele pode participar, e o Jorge Messias e a Marina Silva sabotaram de dentro do governo Lula. Passaram anos atrasando a exploração. Agora está andando, e a passos de cágado. A passos de cágado. Davi Alcolumbre é judeu, um judeu praticante. Eu não preciso dizer para vocês o quão antissemita esse governo tem sido. Eu não preciso dizer para vocês que é o governo em que Alckmin foi lá e sentou ao lado de todos os terroristas que Israel conseguiu mandar para o inferno. Graças ao bom Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. O Alckmin estava lá, sentou do lado deles. É um governo que aplaude tudo quanto é ação antissemita em órgãos internacionais e está sempre contra Israel e está sempre contra os judeus. E é um troço, o antissemitismo dessa gente é uma coisa tão escrota que até a Cátia Abreu, recém-conversa ao petismo, não se aguentou. Foi lá dizer que Judas era judeu e o Alcolumbre também é judeu. Ou sua porca imunda, nojenta, porca, repito mais uma vez, porca, nosso Senhor Jesus Cristo também era judeu, tá? Retardada. Dá uma lidinha nos evangelhos, sua idiota, imbecil. Aonde é que ele pregava? Não era em casa de beira de estrada com um baldinho vermelho na frente. Era em sinagoga, sua anta. Nosso Senhor era judeu. Burra. Então, voltando aqui ao nosso tema, da minha esperança no Brasil, sim, é óbvio que houve algum acordo entre Flávio Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes. O Flávio para levar a bancada do PL, garantir os mais de 41, e foi muito mais, faltaram 9 votos para Jorge Messias. É óbvio que a pressão social vinda de várias frentes, e é engraçado eu dizer isso agora, né? Cabe até um pouco de autocrítica minha aqui. Na última live antes da votação eu falei que eu tinha entregue na mão de Deus porque eu não acreditava em rage, e ainda não acredito, mas é que foram muitos dias, foram todos esses 5 meses de pressão junto ao Congresso. Aí também há que se louvar o trabalho de jornalistas como o David Agape e o Eli Vieira, mostrando quem era Jorge Messias.
O David Agape fez um belíssimo trabalho, por exemplo, escancarando que Jorge Messias é um abortista fanático, um cara que assina um parecer da AGU que podia fazer aborto até o 9º mês. E aí ele vai chorar em reunião com a bancada evangélica e dizer que assinou sem ler. Aqui que ele assinou sem ler. Aqui que ele assinou sem ler. Tudo isso, informações, pressão popular, articulação política, porque sim, volto lá ao impeachment. De nada teria adiantado os milhões nas ruas se nós não tivéssemos nos articulado no Congresso. Porque sem os 371 votos não haveria impeachment. Sem Eduardo Cunha não haveria impeachment. Como não haveria sem as ruas, como não haveria sem a internet. Todo mundo contribuiu. Todo mundo contribuiu. No final das contas. E dessa vez não foi diferente. E aí eu sinto um país que amadurece, porque essa rejeição ao Jorge Messias nos ensina uma coisa. Não tem grana que consiga jogar político no suicídio completo. Tem um velho adágio de política que político carrega o caixão até a cova. Ele deixa o caixão dentro da cova. Mas ele não pula dentro. Ele não é enterrado junto. JBS botou grana na campanha do Messias, outras grandes empresas botaram grana na campanha do Messias, teve muito lobby em Brasília, Silas Malafaia entrou na campanha, o André Mendonça entrou na campanha, Damares Alves entrou na campanha, muitas lideranças evangélicas pegando pesado na campanha para tentar resolver a rejeição e desmentir os fatos, e diante disso tudo o Senado disse não, e isso é motivo para comemoração. Nós aprendemos que nós podemos controlar a presidência da República via impeachment. Agora nós aprendemos que nós podemos controlar o Senado em indicações de ministro supremo. Está faltando um passinho só para o Brasil chegar na vida civilizada plena. Que é nós entendermos que em repúblicas dignas do nome, não em republiqueta de banana, não em regimes autoritários travestidos de democracia, não. Em repúblicas verdadeiras dignas do nome, não existe poder moderador. Não existe autoridade suprema. Não existe ninguém imune às leis. É nós garantir um impeachment de ministro do Supremo ano que vem. É garantir um impeachment de ministro do Supremo no ano que vem. E aí sim, esse país terá entrado no início do século XX, assim, mais ou menos. Não, eu não estou falando errado, tá? Não estou cometendo nenhum lapso aqui. É no início do século XX das relações republicanas. De ter estabilidade, do povo exercer o poder, de ter o seu poder respeitado. E volto a repetir, gente, para respeitar o poder do povo, vocês têm que parar com essa histeria antipolítica. Porque o poder do povo só pode ser exercido dentro dos marcos políticos. Fora disso é comunismo, é anarquia, é loucura. Não vão exercer o poder diretamente, muito menos num país do tamanho do Brasil. Imagina a loucura. Então o poder é exercido. O meu poder, o poder de vocês, vai ser exercido através dos nossos representantes. A política precisa ser empoderada. Nós precisamos devolver para a presidência da República a capacidade de governar. Nós precisamos devolver para o Congresso a capacidade de legislar. Tem que tirar o orçamento, porque o orçamento nunca foi do Congresso. O povo brasileiro disse 2 vezes em plebiscito que não quer parlamentarismo. Então, o orçamento é da presidência da República. Você quer governar? Torne-se presidente. Ou ministro, vai lá e sirva um presidente e você vai ter acesso ao orçamento de uma determinada área. Não dá para nós lotear o orçamento do jeito que nós fizemos e querer que seja utilizado de maneira racional. Você assistiu ao Legião da Missão. Para mais conteúdos da Missão, siga o nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no Partido Missão.